cumprimento o povo de Deus neste dia de hoje com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Wellington, ali da Igreja Pentecostal Monte Sião, fica localizada ali na estrada de Rio Grandina, logo ali perto da fábrica RAC, uma igreja acolhedora, aonde nós apregoamos a palavra de Deus para o povo de Deus. E eu venho neste dia de hoje trazer uma palavra que vai mudar a história da tua vida, que vai mudar o seu jeito de pensar, que vai te ajudar no seu dia a dia, porque uma coisa é a palavra de Deus, ela é a verdade. O nosso Salvador Jesus Cristo vai dizer que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa palavra de Deus, ela tem impactado vidas, tem mudado a história de pessoas, e eu tenho certeza que também vai mudar a sua história. Porque quando nós damos ouvido à palavra de Deus, ela transforma a vida de qualquer ser humano na face da terra. Então, neste dia de hoje, eu quero compartilhar com você que está me vendo e ouvindo nesse momento uma palavra de Deus. Você que acabou de chegar agora no seu lar e ligou esse aparelho receptor para ouvir uma palavra, eu tenho uma palavra para a tua vida. Você que pegou aí agora o seu celular, que me vê pela internet, que me vê pelas redes sociais, eu quero dizer para você algo da parte de Deus, para que você venha entender e compreender qual é a boa, perfeita, suave e agradável vontade de Deus. E meditando na palavra de Deus, eu li neste livro que eu acabo de pegar, esse livro santo, ao qual tem palavras santas do Santo Deus, que vai mudar a sua história. Eu li lá no livro de Atos, capítulo de número 16, a história de um homem chamado Paulo de Tarso. Esse homem, ele teve um encontro com o Senhor Jesus, e ao ter esse encontro com o Senhor Jesus, todos nós somos leitores da palavra de Deus, da Bíblia, sabemos que Paulo, ou Saulo, antes dele ser transformado em Paulo, ele era um perseguidor do povo de Deus, da igreja do Senhor. E nesse encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Bíblia diz que no caminho de Damasco, Paulo recebe cartas para perseguir alguns cristãos da época, e ele sai nesse intuito. Só que no meio do caminho, ele vai ter um encontro com o Senhor Jesus. E nesse encontro, ele vai entender que tudo o que ele estava fazendo até aquele dia que ele teve um encontro com o Senhor Jesus estava completamente errado. Agora, ele vai passar a fazer as coisas certas. E meditando neste livro santo, eu li em Atos capítulo 16 que uma das coisas mais importantes para um cristão nos dias de hoje é a oração. Por quê, pastor? Você que está me vendo aí agora, na sua casa, no conforto do seu lar, você vai entender que através da oração as coisas mudam. Por quê, pastor? Não tem nada nesta terra que resista à oração. E Saulo, antes de ser chamado de Paulo, ele entendeu isso. E agora ele está colocando isso em prática. Muitas pessoas falam deste livro
E se fosse um livro qualquer, as pessoas não proibiam. Certo é que dentro deste livro aqui tem palavras que mudam a história, ou seja, tem poder de Deus. E é por isso que esse livro incomoda muitas pessoas que não querem conhecer esse poder de Deus. Muitas pessoas falam: eu conheço a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Conhecer a Bíblia é uma coisa, praticar é outra coisa. Paulo agora ele vai conhecer o Deus desse livro santo, desse livro de poder. E a Bíblia vai dizer assim, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que disse essa palavra. Então, quando eu começo a meditar, a buscar, a procurar entender o que está escrito neste livro santo, eu entendo que a minha vida vai mudar para melhor. Paulo agora entendeu isso. E você que está me vendo aí na tua casa, que está no conforto do seu lar, pega aí a Bíblia para você ler junto comigo alguns versículos, para você entender que Deus, ele fala através da sua palavra. E meditando aqui em Atos 16, versículo 16, olha que coisa tremenda. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. É algo tremendo a palavra de Deus, porque todas as vezes que eu e você colocarmos no nosso coração um propósito de ir buscar a Deus, sempre vai acontecer algo para tentar nos impedir, para tentar nos parar, para que nós não venhamos chegar naquele objetivo. Paulo agora, a Bíblia diz que ele está saindo para ir a um local orar. Ele estava indo para fazer aquilo que ele aprendeu com a palavra de Deus, porque a oração, ela muda a história. Então Paulo agora ele está indo para uma oração. Só que no meio do caminho, olha que coisa tremenda, antes dele chegar no local da oração, vai sair ao encontro dele uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, o qual dava grande lucro aos seus senhores. Olha que coisa tremenda. Ele indo, agora vai sair de encontro a ele uma jovem. A Bíblia diz que era jovem. E quando ela encontra com Paulo, ele já identifica. Porém, olha o que vai acontecer. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa. Aquela jovem agora vai ajudar no Evangelho. Pega a visão. Aquela jovem, ela vê que Paulo e Silas, logo mais abaixo nós vamos ver que estava Paulo e Silas fazendo uma obra para Deus. Eles estavam indo nesta oração, esta jovem sai de encontro e ela começa a falar. Ela começa a abrir a sua boca e falar. Olha, que coisa tremenda. Ela clamava, ou seja, ela gritava. O clamor
no original grego significa grito. E ela clamava dizendo: olha, esse homem, que coisa tremenda, olha aí, que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que até os espíritos, que muitas das vezes envolvem pessoas, reconhece quem é de Deus e quem não é de Deus. Aquela jovem estava com esse espírito. E a Bíblia diz que esse espírito que usava a vida daquela jovem dava muito lucro aos seus senhores. Porém, naquele momento, vai chegar algo que ela estava presa e livre ao mesmo tempo. Ela estava livre para andar, para ir para qualquer lugar que ela quisesse. Porém, ela estava ali aprisionada por um espírito que dava lucro, não para ela, mas nós lemos aqui que era para as pessoas que ela trabalhava, para seus senhores. Então agora, Paulo vai trabalhar para o nosso Deus através de uma simples e humilde palavra que vai libertar a vida daquela jovem. Olha que coisa tremenda. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, olha que coisa tremenda, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Que coisa boa, né? Coisa tremenda. Que coisa gloriosa. Aquela jovem estava aprisionada por esse espírito. E ela sai falando que Paulo e Silas estavam anunciando a salvação. E agora vai acontecer uma libertação na vida desta jovem. A Bíblia diz que por muitos dias ela veio clamando e falando isso. Ela gritando e chamando a atenção das pessoas. Mas Paulo, homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, vai olhar e vai falar: Espírito, eu te mando, em nome de Jesus, saia dela. Que coisa tremenda, né? O nome de Jesus tem poder, igreja. Ainda mais quando nós estamos indo fazer algo para o Senhor Jesus. Aquela jovem, ela estava falando. Paulo fica agora com o seu espírito perturbado. Ele fica perturbado com aquela situação. E ele vai se virar para ela e vai falar: Espírito, eu te mando, em nome de Jesus, saia dela. E a Bíblia diz que na mesma hora saiu. Olha que coisa tremenda. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Olha que coisa tremenda. Paulo e Silas foram para aquela cidade para fazer uma obra para o nosso Deus. Porém, ele não tinha falado nada. Quem estava falando era aquela jovem que tinha um espírito de adivinhação. Quando Paulo repreende aquele espírito sai daquela jovem, ela fica liberta daquela escravidão, não vai agradar a muitos. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero te dizer que quando nós estamos dando lucro para alguém que não quer nada com o nosso Deus e o Senhor nos liberta, muitos
não vão se agradar. Muitos vão ficar aborrecidos. Mas o importante é que o nosso Senhor veio para curar, libertar e salvar. E Paulo estava fazendo isso, porque Jesus deu essa autoridade para nós. Ele disse lá em Lucas capítulo 10, versículo 19: eis que eu vos dou o poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal. Paulo agora está fazendo aquilo que ele aprendeu. Paulo agora está fazendo aquilo que ele recebeu do Senhor. E é coisa tremenda quando nós recebemos algo de Deus que vai mudar não só a nossa vida, mas a vida de todos aqueles que estão à nossa volta. Porque coisa boa é você estar perto de pessoas de Deus. Pessoas que sempre têm uma palavra que vai te impulsionar a vencer, a conquistar, a herdar o melhor de Deus. Então esse livro aqui tem tanto poder que quando Paulo está falando da palavra deste livro, está libertando uma jovem, vai se levantar agora os magistrados, os entendedores da lei, e vai mandar prender Paulo e Silas. Olha que coisa maravilhosa. E olha que coisa tremenda é esta palavra. A Bíblia diz que no versículo 21 de Atos capítulo 16 está escrito: e apresentando-se aos magistrados disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. Olha que coisa tremenda. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Por causa de uma libertação, Paulo e Silas agora estão diante dos magistrados, está diante da multidão. O povo se reuniu para açoitar Paulo e Silas. Por causa de uma palavra, igreja. Por causa de uma palavra que ia mudar a história de uma jovem. Um espírito que aprisionava aquela jovem foi embora. Acabou o lucro daqueles senhores que dominavam a vida daquela jovem. E agora ela está liberta. E Paulo e Silas, por causa disso, estão passando agora por açoites. Olha só, com varas. E havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Talvez você nunca ouviu falar desta palavra, e você hoje parou em frente esse aparelho de televisão, esse aparelho receptor, e está ouvindo essa palavra, e essa palavra está indo de encontro com a tua vida. Paulo não tinha uma arma na sua mão, Silas não tinha uma arma na sua mão, mas eles estavam pregando uma palavra de poder, e por causa desta palavra agora eles estão sendo presos. Porém a alma deles estavam livres, porque quem dá ouvido à voz de Deus e pratica essa verdade de Deus, ele não vira escravo, ele vira livre, ele fica servo do Senhor e livre, ele tem paz até que ele se estiver preso. Paulo e Silas agora, olha que coisa tremenda, estavam na prisão. E olha, coisa tremenda, e eles pediram para guardar com muita segurança. Prende esses dois homens lá no cárcere, deixa eles dois lá com segurança. Mas olha só que coisa tremenda. E havendo
dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Não bastava só bater em Paulo e Silas, colocar na prisão, no cárcere interior, onde não tinha luz, onde estava tudo em situação precária. Hoje, nos cárceres de hoje em dia, trazendo o dia de hoje, tem luz, tem lá um excesso de pessoas dentro da cadeia, mas tem luz, tem água lá. Não é uma coisa boa de estar no cárcere, mas é melhor do que a época de Paulo e Silas, que a Bíblia diz que eles estavam no fundo do cárcere interior, estavam numa situação complicada. Mas Deus não abandona ninguém. Que coisa tremenda! Ele disse na palavra dele: eis que estou convosco todos os dias das vossas vidas, até a consumação dos séculos. Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteve com Paulo e Silas anos e anos atrás, e esse mesmo Deus está comigo e contigo neste dia de hoje. De repente você acha que a tua vida não está boa, de repente você acha que a sua vida está indo de mal a pior, mas olha para a vida de Paulo e Silas. Eles foram presos, foram açoitados, estão num cárcere por ter feito uma obra de libertação na vida de uma jovem. Mas olha que coisa tremenda, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam. Vê se eles tiraram de dentro do coração deles o propósito que eles tinham. A Bíblia diz lá em Atos 16, olha que coisa tremenda, versículo 16, que eles estavam indo para a oração, só que no meio do caminho eles foram impedidos. No meio da sua caminhada eles foram impedidos. No meio da sua caminhada a multidão se levantou contra eles, os magistrados se levantaram contra eles, e agora eles estão dentro de um cárcere, e agora eles estão com as marcas nos seus corpos, Paulo e Silas. Eles estão no fundo de uma cela, porém a Bíblia diz que eles estavam orando. Olha que coisa tremenda. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero te dizer que nada impediu Paulo e Silas de cantar, de adorar, de louvar, de orar, de manter o contato com Deus. Faz uma análise da tua vida aí agora. Você que está reclamando, que está murmurando, que as coisas estão indo de mal a pior, você não está preso, você está com saúde, você está andando de um lado para o outro, não tem ninguém te perseguindo, e muitas das vezes eu e você, nós reclamamos. Mas eu quero dizer para você, homens de Deus, Paulo e Silas, eles tinham todo motivo para falar: eu não vou mais falar desse Deus, eu não vou mais apregoar sobre esse Deus, eu vou parar no meio do caminho. Mas não, depois de eles levar uns açoites e ficarem presos, agora eles vão fazer o quê? Eles vão cantar, eles vão orar, eles vão falar com Deus. Que coisa tremenda! Olha que coisa gloriosa. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos
escutavam. E de repente, você que está me vendo aí agora, o de repente de Deus vai chegar na tua vida. O de repente de Deus vai chegar na tua casa. O de repente de Deus vai mover ao seu favor. Porque olha só, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Vou colocar esse livro santo aqui, porque eu tenho certeza que essa palavra vai impactar a tua vida. Eu tenho certeza que a partir de hoje, aquilo que estava preso na sua vida vai se soltar. Por quê, pastor? O que eu tenho que fazer para começar a dar tudo certo na minha vida? Para as portas se abrir, para eu receber um milagre de Deus na minha vida? Eu quero dizer para você, faça como Paulo e Silas. Mantenha o contato com Deus. Como, pastor? Eu não sei nem orar. Só em dobrar o joelho com intenção de clamar a Ele, de louvar a Ele. Ele já sabe do que você precisa. Por quê, pastor? Porque Ele é Deus. Ele é o meu e o seu Criador. E Ele sabe qual área na minha vida e na sua vida que está presa. E através desta palavra santa, esta palavra vai mudar a minha e a sua história. Você que está me vendo aí agora, corre lá agora. Pega um copo com água lá agora. Vai lá, você tem 1 minuto para pegar um copo com água e colocar ao lado desse aparelho receptor que você está me vendo, porque eu vou fazer uma oração. E nesta oração, Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar o quadro e o cenário que eu e você estamos vivendo. Como, pastor? Para melhor. Eu vim aqui para trazer uma palavra para mudar a sua história, para voltar a te ver sorrir, para voltar a te ver falar: Deus mudou a minha história e hoje eu sou outra pessoa. Eu acreditei na palavra dele e mudou a minha história. Você que está aí agora, pastor, não tem um copo com água aqui agora, mas coloca a mão no seu coração e receba essa oração com muita fé, porque o Deus que eu prego, o Deus que eu sirvo, é o Deus que liberta, é o Deus que cura, é o Deus que salva, é o Deus que restaura. E Ele vai entrar na sua casa a partir de hoje. Pastor, o senhor não prega religião? Não. Eu não prego religião, porque a religião de Jesus está escrito: foi curar, libertar e salvar. Ou seja, Ele veio para as causas do órfão, da viúva e do necessitado. Religião não salva. Quem salva, cura e liberta é o Senhor Jesus. Ore comigo nesse momento. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, porque Jesus vai mudar a sua história. Pai santo e poderoso, eu apregoei a sua palavra neste dia de hoje. E essa palavra vai mover, meu Pai querido, agora no interior destas pessoas que estão me vendo e ouvindo. Meu Deus, coloca a tua unção sobre esta água, somente como um ponto de contato. E quando esta pessoa beber desta água, ela vai simbolizar o sangue de Jesus. E essa pessoa vai ser liberta, vai ser curada, vai ser transformada para a glória de Deus. Assim eu creio, assim eu oro e já agradeço ao nosso Deus pela tua grande vitória. Você vai falar, vai testemunhar desse Deus fiel. Assim eu creio e oro e agradeço a Ele no nome de Jesus. Amém.